Senhor presidente, eu vou ser bem breve, porque eu quero tratar uma questão que diz respeito, no meu entendimento, a um certo atropelo que está tendo do regimento desta casa, sobretudo por parte da mesa diretora, quando diz respeito à votação de matéria que requer quórum qualificado, como a lei complementar, que é um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, uma mensagem encaminhada pelo Poder Executivo, a lei complementar número 004 de 2015, que dispõe sobre a instituição e gestão da região metropolitana da Grande São Luís. Por que digo isso? Sei que o próprio regimento da casa, ela diz que as questões têm que ser colocadas por questões de ordem no momento que os projetos são apreciados nessa casa. Sei disso, que inclusive é inoportuna questionar o aspecto da formalidade da tramitação, até porque já foi aprovado nessa casa, inclusive está para a sessão do governador Flávio Dino. Mas na segunda-feira e na terça-feira houve votação de alguns projetos de lei que um deles, segundo as atas que eu li no Diário Oficial desta casa, não houve quórum suficiente para a deliberação. Então, isso é algo que nós que fazemos a lei temos que respeitar a lei, que é o nosso regimento interno. Ora, se nós não respeitamos o nosso regimento interno, como nós vamos fazer lei e pedir para a sociedade respeitar as leis que são aprovadas aqui nessa casa? Digo isso, deputado César Pires, porque essa mensagem, essa lei complementar, que deveríamos não só aprovar, mas fazer um debate aqui sobre a metropolização, que é importante, discutir, inclusive, não só do ponto de vista político, olhando para as nossas bases eleitorais, mas discutir também com critério técnico. Como é que nós vamos, e eu queria fazer esse debate, me preparei para isso, porque eu fiquei até 1h lendo essa lei e acompanhei o diário. E pelo trâmite do diário, ela não poderia ter entrado da forma como entrou. E nós deveríamos fazer o debate político sobre os municípios. A região metropolitana é importante que tenha essa quantidade de municípios. Isso não vai acabar inviabilizando a gestão da região metropolitana? Isso é um ponto que nós temos que discutir e debater, ao invés de incluir município por uma questão meramente política. Não se trabalha a questão da viabilidade da região metropolitana do ponto de vista da execução das ações que são planejadas para garantir, de fato, uma metropolização. Quero dizer mais, tão entusiasmado que eu estava quando li a lei, até fiz homenagem, o reconhecimento ao secretário-chefe da Casa Civil, pelo teor, pelo conteúdo da lei que eles formularam e mandaram para cá, que foi muito bem elaborado. Mas nós, que somos aqueles que têm que fazer o debate sobre a lei que tem que ser aprovada na casa, no afã simplesmente de atender o interesse do governo, esquecemos de fazer o debate que é importante antes da aprovação das leis. Pode subir alguém aqui nessa tribuna e dizer que minha argumentação ela é intempestiva. Ela pode ser intempestiva do ponto de vista jurídico ou mesmo regimental, mas do ponto de vista político não é. E para concluir, eu quero dizer aos colegas deputados que a grande questão sobre a sessão de segunda e terça-feira, que é o que me chamou mais atenção, é que foi dito, para quem pediu urgência, deputado Brade, que Vossa Excelência que pediu urgência na tramitação do projeto, pediu que o projeto saísse da tramitação de urgência
e fosse para a ordem do dia, porque não tinha quórum. Para aprovar uma lei complementar, é preciso que se tenha 22 deputados presentes. E não tinha 22, tinha só 18 deputados. Em seguida, foi aprovada uma proposição, depois que deu quórum de 24, uma proposição do deputado, encaminhada do deputado Cabo Campos, mas naquele momento tinha quórum. E não foi retomada a discussão da lei, mas sai a ata no diário como se as duas leis, as 3 leis que foram aprovadas naquele dia, foram aprovadas com quórum qualificado. Eu não quero, nessa discussão, aqui nesse momento, fazer confronta a nenhum dos senhores deputados, muito menos à mesa, e muito menos ainda aos técnicos que nos dão o apoio jurídico à mesa. Mas que nós temos que pautar essa questão política, porque nós temos que ter mais... não há necessidade desse assodamento para aprovação de lei, sem que façamos o debate. Esse debate é salutar até para aperfeiçoamento dos projetos que sejam nessa casa. E é nesse contexto que eu faço essa manifestação, pedindo que, principalmente, não só nós, colegas deputados do plenário, mas a mesa diretora dessa casa, que fique atenta aos procedimentos. Não use a simples maioria para atropelar os procedimentos dessa casa e votar matéria de interesse do governo, sem que façamos os devidos debates. Porque quem teve prejuízo com essa votação da forma como foi a sociedade, foi a população desses municípios que não nos permitiu, deputado Edivaldo Holanda, fazer o debate necessário para que ela fosse aprovada de forma qualificada.